Denilson Ribeiro de Andrade, professor de Direito. Estou aqui para apresentar a defesa da minha dissertação, cujo tema é a avaliação de simplicidade para ensino-educação a partir do desenvolvimento dos meios, que é material autoral educacional. Eu tive o prazer de ser orientado pela professora. Aqui tem o nosso índice, onde a gente vai passear por diversos aspectos. O professor Riverino, ele é licenciado em matemática e durante muito tempo, já que não era o sonho de criança, era o outro, mas aí depois que surgiu, veio a vontade de aprender um pouco mais. E essa vontade de aprender um pouco mais, ela vem inclusive com entrar em sala de aula e aprender juntamente com os alunos. E com isso, depois de 20 anos ligados à escola particular, desde 2016 eu estou no Serviço Municipal aqui de Fortaleza. E foi oferecido a especialização. E a especialização vem muito a calhar a partir do desejo de cada vez mais aprender, para ver se a gente consegue ensinar um pouco mais para esses alunos. E isso é a história de vida do professor, que vem de uma família com vários filhos, e papai e mamãe eram por estar bem ali, mas mamãe está um pouquinho cansadinha e papai preferiu ficar em casa. Mas ele ainda está com um jornalzinho de 1997, que na época era assim que se guardava o material dos jornais. E esses desafios e aprimoramentos é o que faz a gente cada vez mais sentir vontade de permanecer na profissão. Aprender novas metodologias, tecnologias. E aí, estava até conversando com a professora, com a tecnodocência veio forte, porque tiveram outras experiências de mestrado, mas tenho certeza que hoje estou muito mais feliz do que se tivesse adentrado para o Prof.Mat. Matemática é distante da realidade. E aí, trago uma frase do nosso amado Alfredo, onde diz que o que sei, se for difícil resolver na escola certos problemas ligados à aritmética, nenhuma dificuldade tive em aprender a calcular o tempo necessário para que as bananas amadurecessem. Isso tem muito a ver com o que a gente tem com nossa problemática, a fração. A matemática em si já não é tão simples de resolver. E aí, quando se liga a fração com as suas diversas representações e de diferentes definições, fica cada vez mais difícil. E a escola tem esse problema de manter-se afastado, não tem como se engajar através dos seus currículos, do tempo, do tempo necessário. Sabemos que, afinal de contas, somos da área de ciências, sobre biologia, e a aula e o ensino de matemática devem promover uma formação crítica a fim de que o estudante possa intervir e compreender o meio que vive, já dizia D'Ambrosio, trazendo a definição do que é a fração, de onde surgiu. É claro que os números foram surgindo ao longo do tempo pela necessidade do homem, e as frações surgem a partir das enchentes. Existiam terrenos próximos ao Rio Nilo, e nas enchentes as demarcações dos terrenos elas foram sendo tiradas. E daí vem os agrimensores, que usavam uma régua, não uma régua normal, mas era uma régua, uma corda conosco, para facilitar. E nem sempre as partes eram inteiras. Existia o quebrado. E daí surgiu lá no Rio Nilo os egípcios. A justificativa do trabalho. A tecnodocência traz a integração entre a docência e as tecnologias digitais, com seus 10 princípios. E o primeiro princípio é aquele que fica bem preso na memória, não tem como fugir, é que o professor
professor, ele também é aprendiz. A gente está acostumado, né, de que, afinal de contas, eu, talvez um pouco mais tempo que vocês, veio de educação onde o professor estava lá no pedestal. E aí, você tem essa mudança onde o professor, ele também é aprendiz, é diferente. E temos um leite. São os jogos produzidos pelos estudantes. Diferente do que prega, como já pregava, a gente está acostumado a ver os alunos sentados na bancada e aí recebendo o conteúdo. Já os meios não. Eles vão produzir os seus próprios artefatos. Eles vão aprender, mas vão aprender a partir desse movimento. E foi usado, será usado, software online Wordwall. Usando aí esse software no computador, utilizando o construcionismo de papas. Essa onde diz que a abordagem, onde o aprendiz constrói os meios, por intermédio do computador. Ele constrói o seu próprio conhecimento. Utilizaremos uma sequência didática, que é uma unidade de interação pedagógica para atingir objetivos educacionais, como a Paula vai falar. Nosso projeto, ele tem uma pergunta principal. De que forma a aplicação de uma proposta, de uma sequência didática pautada nos pressupostos teóricos citados, condicionismo, docência, para o desenvolvimento dos materiais naturais digitais educacionais dos meios, fazendo uso do software Wordwall para o desenvolvimento de jogos por estudantes do 8º ano do ensino fundamental, para influenciar no processo de aprendizagem dos conceitos e procedimentos de fração. Algumas perguntas secundárias nos lembram. De que forma é possível desenhar a sequência didática, utilizando os pressupostos do construcionismo, da tecnociência, para o desenvolvimento dos meios, através do Wordwall, desenvolvendo jogos? Qual é o nível de qualidade dessa sequência didática, considerando os aspectos da aplicabilidade, fidelidade e clareza, quando aplicada junto aos estudantes do 8º ano do ensino fundamental? Quais as dificuldades de conceitos, de procedimentos, para esses alunos do 8º ano que apresentam em relação ao conteúdo de fração dentro do seu contexto pessoal e escolar? De que forma o desenvolvimento de meios com base no Wordwall para o desenvolvimento de jogos na SD, desenvolvida no construcionismo e na tecnocência, influencia na compreensão dos estudantes que apresentam sobre os conceitos e procedimentos do conteúdo de fração? Quais as semelhanças e diferenças conceituais e procedimentais que ficaram evidentes quando comparados o que eles sabiam antes, seus conhecimentos prévios, antes e após a aplicação da sequência didática, dos meios que eles produziram? Quais elementos da sequência didática, após a sua aplicação em sala, precisam ser alterados, trazendo o objetivo: avaliar. De que forma a aplicação de uma proposta, de uma sequência didática, pautada nos pressupostos do condicionismo, da tecnocência, para o desenvolvimento dos meios, fazendo uso do Wordwall, para o desenvolvimento de jogos do estudante do 8º ano, influenciando o processo de aprendizagem, conceitos e procedimentos de fração, tendo como objetivos específicos desenhar a sequência didática para o ensino, a aprendizagem de fração, tendo como pressuposto teórico o funcionismo, a tecnodocência, fazendo uso do Wordwall para o desenvolvimento de meios a partir de suas análises epistemológicas, históricas, ontológicas, conceitos, procedimentos, analisar a qualidade da sequência didática, comparando a proposta inicial e aos resultados obtidos após a sua aplicação dentro do contexto pessoal e escolar do aluno do 8º ano, a partir do seu perfil personográfico. Analisar os resultados de aprendizagem dos estudantes, comparando os conhecimentos prévios que apresentam sobre os conhecimentos do procedimento de fração, aqueles obtidos durante e após o desenvolvimento da SD dentro do seu contexto pessoal e personográfico. Sugerir elementos de redesenho da sequência didática com base na análise da qualidade dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Para isso, a
fundamentação teórica, nos seus aspectos históricos e ontológicos, conceitos, definições, de onde veio fração? De onde veio? Lá do Egito, a civilização que a sua definição, frangé, vem de quebrar. E isso está presente dentro dos PCMs e da BNCC, onde os conceitos abordados em conexão com a história constituem vínculos de informação cultural, sociológica, de grande valor formativo. E esses números racionais, uma outra representação para o nome de fração. Números racionais, sua escrita, leitura e ordenação sejam colocados como tarefa de medição, bem como problemas. Falando em conceitos de fração, se a gente pegar frangé, que significa quebrar, a gente vê que é utilizado pelos nossos alunos e por nós. Uma pizza, precisamos dividir em partes iguais. Em nossa Constituição, a partir de 1/3 dos nossos deputados vão votar para aplicar um projeto que vão trazer mudança para a gente. Então, os nossos alunos precisam conhecer e saber isso. E como utilizar, como juntar essas definições, diversas definições de representações, com o que eles veem em sala de aula. Continuando, os aspectos históricos e ontológicos do jogo de software e lógico. Jogos é uma palavra latina que vem do latim clássico, ludus, que significa recreação, investimento, como diz o ensino. Quantos de nós aprendeu com nossos pais a partir de um jogo? Em nossos investimentos, um dominó da vida, ou nossos pais passaram a nossa profissão? Eu não tive a oportunidade de ter a mesma profissão do meu pai. O pai era motorista e conseguiu onde os filhos crescessem através da educação. E isso é válido ser citado. A gente tenta passar para os nossos alunos, jogar eles no cotidiano. E como a educação não é tão simples, somente passar o conteúdo, às vezes mostrando esse lado da educação, dizer o que a gente pode crescer através da educação, que acredito que é uma ponte mais rápida e honesta para conseguir. E o jogo esteve presente em todas as épocas, segundo Santana Damasceno. E os pais ensinam os ofícios aos filhos. O que hoje ainda temos em nossa sociedade, na sociedade budista também. Utilizando o Wordwall, ele é um site, um software online, tem uma boa parte gratuita, onde você consegue fazer várias coisas, onde uma delas seria criatividades personalizadas, onde é possível realizar conteúdos de qualquer uma das matérias utilizadas em sala, realizando conteúdos eficazes para atividade em sala de aula, e é possível acompanhar os resultados da atividade e participação dos alunos. Acredito que o próximo, onde tem o nome Mate, para mim foi um ganho bem especial, porque eu não conhecia o Wordwall. E o Wordwall, quando eu levei para os alunos, vi que era fácil preparar um jogo, e os alunos também ficaram muito satisfeitos em criar os próprios jogos. Até eram 40 alunos em sala e eu tive apenas 23 que quiseram fazer o projeto. E o meu melhor aluno, aquele aluno que sabia um pouco mais de conteúdo, disse não para mim, o que foi bem doloroso. Mesmo que lá no final ele tenha dito o quanto foi difícil para ele e ele se sente arrependido. Mas quem sabe a gente faz uma outra vez. Mas por quê? Porque ele viu seus amigos. Ele viu seus amigos fazendo os seus jogos, e quando eu mostrava em sala, não era apenas para quem estava participando do projeto, da pesquisa. Mostrei a todos e eles viram o quanto era importante. Meio por definição, material desenvolvido por estudantes utilizando dispositivos digitais conectados na internet por meio do processo amplo de 5 passos,
envolvendo criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação, segundo o Lino Loureiro. Tecnodocência, integração entre docência e as tecnologias digitais, informação e conhecimento, com base epistemológica do modelo trans e interdisciplinar, utilizando os conceitos prévios dos docentes e dos estudantes, a partir da reflexão crítica sobre os processos tramáveis de ensino, aprendizagem e avaliação, segundo o Lino Loureiro. Utilizando ainda como base o condicionismo de Papos, que defende o pensamento que para obter o real conhecimento sobre determinado assunto é necessário realizar um procedimento de construção por meio da interação do sujeito com o objeto de estudo. Vale ressaltar que não é apenas utilizar o computador. Existe um provérbio africano que ele bem usava, bem interessante, onde é mais fácil dar o peixe. Mas será que é mais importante dar o peixe ou a vara de pescar? E acredito que tem até algum parecido com o nosso aqui também no Brasil, onde o pessoal pegou esse conhecimento. Bom, foi feita uma busca das produções acadêmicas, científicas, no período de 2019-2023. E aí foi possível concluir que nenhuma das publicações relacionava as ideias de funcionismo com a utilização de jogos digitais para aprendizagem no conteúdo de fração. Quais os benefícios das tecnologias digitais? Como é que a gente estaria hoje, depois de ter enfrentado uma pandemia, onde as escolas elas foram um ponto-chave? O professor teve que aprender, mas o professor também teria que dar um retorno para o aluno. Os alunos tiveram que se envolver nisso. A utilização das tecnologias digitais tem se intensificado nas escolas, nos processos de ensino, aprendizagem, onde o funcionismo atua como suporte necessário para resultados satisfatórios de aprendizagem, utilizando a produção de jogos, proporcionando um estímulo ao seu protagonista. O aluno ainda tem que ser um ponto-chave, mesmo que com desafios. Afinal de contas, o desenvolvimento de novas sequências de dados, priorizando esse protagonismo, contrapõe a falta de recursos de informática à estrutura escolar e uma formação continuada. A pesquisa, ela tem a interação entre o pesquisador, os estudantes e o objetivo da pesquisa. O estudo do significado da vida dos estudantes na sua realidade, bem como pela característica de obtenção dos dados descritivos, possibilita reconhecer determinados acontecimentos e identificam essa pesquisa como qualitativa, quanto à abordagem segundo Godoy e exploratória quanto aos seus objetivos, intervenção quanto ao seu delineamento, Matos Vieira, Gomes, fundamentada na proposta metodológica desenho e instituição, definida por Guizazola e Edwall, 2017, onde reconhece a importância teórica que busca estabelecer uma conexão com as intervenções aplicadas em sala de aula. Eram divididas em 6 etapas, foram divididas: focar, compreender, conceber, aplicar, avaliar, redesenho, utilizando a base científica de fração, a base de ensino, funcionismo, tecnodocência, a base tecnológica, o Bosbol, compreender através da sua análise epistemológica, ontológica, conceber a sequência didática em si, aplicar a sequência com seu questionário inicial, anotando tudo no relatório de observação até chegar no questionário final, aplicar a qualidade, avaliar a qualidade da sequência didática, perfil dos estudantes e resultado de aprendizagem, e no final o redesenho com suas modificações. Cada uma das etapas: a base científica, matemática, conteúdo de fração, base teórica, funcionismo, tecnodocência, e o Mojol como base tecnológica digital. Teríamos que compreender o estudo bibliográfico de 44 fontes, entre livros, teses, dissertações e periódicos. Mostrava a historicidade de frações, dificuldades ao longo do tempo de acordo com os especialistas da área e análise ontológica, conceitos, operações apresentadas pelos estudantes. A terceira etapa: conceber a sequência didática, trazendo a apresentação da proposta na primeira, juntamente com o terceiro unitário na segunda intervenção, questionário inicial. A terceira intervenção, a experimentação
concepção na quarta, na quinta intervenção, a autorização, desenvolvimento, testagem preliminar e avaliação, sexto, sétimo, oitavo, intervenções, socialização na nona, e por último, questionário final, na intervenção número 10, as 10 intervenções. Foi aplicada numa escola municipal, lá na Sapiranga. Tem por volta de 890 alunos. Eram 2 turmas de 8º ano. Foi aplicada apenas na turma da tarde, onde eu já conheci os alunos. Sabia que ia ser uma turma mais difícil, mas eu sabia também que era uma turma que eles precisavam mais. Esses estudantes, dos 40, apenas 23 foram participantes até a terceira intervenção, porque a partir da quarta, um dos alunos foi excluído da escola. Ficaram somente. Etapa 5, avaliar a qualidade da sequência didática nos 3 conceitos de aplicabilidade, fidelidade e clareza, com seus indicadores de qualidade. Descrição dos estudantes, dados pessoais, tecnológicos digitais específicos, utilizando a tabela competicionográfica. Resultados de aprendizagem com seus dados conceituais e procedimentais. E os indicadores de aprendizagem através de uma análise textual dos conceitos. E a etapa 6, finalizando o redesenho, com as possíveis alterações da sequência didática, onde 2 critérios são elencados, a análise da qualidade e a análise dos resultados. Será sugerido um redesenho se a qualidade da sequência for péssima ou ruim. Algumas mudanças pontuais caso apresente qualidade regular e pequenas mudanças caso apresente qualidade boa ou ótima, ou sem precisar de mudanças, né? Indicadores de redesenho são inseridos na próxima, que é a sequência, finalizando com um produto educacional, utilizando o relatório de observação, as tabelas de indicadores e indicadores de aprendizagem. A proposta da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, onde são obedecidos os aspectos éticos e legais. São apresentados o TALE e TCE, onde os alunos e os pais teriam que assinar. Esses alunos eram assegurados anonimato, segundo os códigos de tanto de aluno quanto de grupo. Por fim, chegamos ao resultado em discussão. Ele teve a sequência didática, um resultado favorável de 93,8, em aplicabilidade apenas 91,4, apenas, classificado com ótimo. Fidelidade 100%, classificado com ótimo. Clareza 90% com ótimo. Total qualidade da sequência didática 93,8. Os alunos de 3 a 16 anos, a sua maioria de 13 anos, de uma turma mista, o uso do celular em sala de aula está proibido, né? Mesmo ano passado já a escola já proibia. Mesmo assim, fora eles utilizam por mais de 5 horas diárias. Dentro da escola, a calculadora é a mais utilizada. E eles usam esse celular em casa para conversar com os amigos, participar de jogos, buscar entretenimento e assistir vídeos e vídeos. Interessante que na classificação de aprendizagem, o conceito de fração, teve um processo de aprendizagem de 59,1, contando a superação e aprofundamento. Infelizmente, na estagnação de aprendizagem, de onde o questionário inicial para o final nada foi alterado. 77,3 na identificação de fração, onde juntamos a superação com 9,1, aprofundamento com 27,3, retrocesso, sim, é possível retrocesso, com 9,1, oscilação com 31,8, estagnação de aprendizagem com 4,5 e a finalização de aprendizagem. O aluno já traz o seu conhecimento e permanece com ele, 18,2. Conceito de frações equivalentes. Primeiro foi conceito de fração, agora é conceito de frações equivalentes. Superação 45,5, retrocesso 18,2, estagnação de aprendizagem 27,3, finalizando com 9,1. Classificação de aprendizagem com a identificação dessa fração. Finalização de aprendizagem, ninguém, né? Mandou. Superação 13,6, aprofundamento 44,5, retrocesso bem alto,
27,3%, oscilação de 18,2%, e estagnação de aprendizagem 36,4%. Problemas sobre adição com denominadores iguais. Parece que é mais simples. Afinal de contas, 22,7% finalização de aprendizagem. Superação 45,5%, retrocesso 27,3%, juntando esses dois dá 72,8%, estagnação de aprendizagem tem 4,5%. Agora, problemas sobre adição com denominadores diferentes. Tem que utilizar MMC, tem que utilizar frações equivalentes. Ninguém finalizou de aprendizagem. 31,8% de estagnação. Superação 50%, retrocesso 18,2%. Bom, temos sugestões do pesquisador, mesmo com um índice 93,8%. Aumento do tempo estipulado para a explicação do projeto, bem como a apresentação de alguns jogos. Foi apresentado apenas um jogo para eles, e eles já sabiam que eu tinha mostrado outros também, um outro também na mesma sala. Teste com antecedência dos equipamentos que serão utilizados com auxílio de profissional, bem difícil. Aumento do tempo para pesquisa e exploração da plataforma Mojol, plataforma bem interessante. Os alunos também sugeriram acrescentar mais tempo na pesquisa sobre conceitos e operação de frações, uma maior quantidade de questões, incluindo, segundo eles, o nível de dificuldade para organizar a atividade, que foi interessante. Novo trabalho com o Mojol, eles pedem novo trabalho, inclusive o melhor aluno pediu isso. Afinal, segundo os estudantes com o jogo, se presta mais atenção e nos fazem superar dificuldades. Um deles falou. Bem como uma mudança de comportamento com uma maior dedicação, paciência e foco para melhorar a criação do jogo. A sequência é um produto educacional, dividido em 3 partes. A primeira parte tem a parte introdutória, onde contém a área de conhecimento, conteúdo científico, definições do projeto. Parte específica contém a descrição de cada intervenção, o respectivo título, os princípios técnico-docentes e dimensões instrucionistas, a BNCC, e traz os seus instrumentos também. Parte final, consta as referências utilizadas na sequência didática, traz também os seus apêndices. Considerações finais. A sequência, baseada no condicionismo e na técnico-docência, impactou os estudantes, promovendo a autonomia e o processo de aprendizagem. Uma facilidade demonstrada se verificou em relação à quantidade reduzida de estudantes participantes, tornando inviável uma generalização dos resultados. Os resultados obtidos e sintetizados serão apresentados para pesquisadores da área e professores da rede municipal. Eles vão ser transformados em artigos científicos para revisão, para revistas e congressos educativos, tendo suporte para um projeto futuro de doutorado, a fim de obter maior fundamento de ideias e perspectivas. Por fim, a pesquisa destaca o potencial de inovações metodológicas com a tecnologia digital, tornando a aprendizagem matemática mais relevante e significativa para os estudantes. Segue nossas referências. Muito obrigado. 28 minutos e meio, pronto. 28 minutos e meio. Isso, deixa eu pedir aqui só pausa da filmagem. Eu acabei não fazendo o protocolo oficial, né? Não apresentei o trabalho de abertura, mas eu gostaria de agradecer a Blanca, a professora Marina, da Biologia, a representante da Ministério, e a professora Fabiana, da Química, representante do Ensino como Banco Interno. Né? Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Miguel, para você poder se sentar. Eu vou acender as luzes para a gente poder enxergar melhor, né? E a gente vai dar início, então, à fala da Blanca, iniciando pelo Ministério, tá certo, Marina? Então, sinta-se à vontade, tenho certeza que você vai fazer excelentes contribuições, viu? Muito obrigada, Luciana, boa tarde mais uma vez a todos. Inicialmente agradecer, é um prazer, né, participar. Vou contabilizar aqui meu tempo com uns 20 minutinhos. Tá ótimo. Pronto. Eu faço nada. É sempre um prazer, né, participar de bancas e de trabalhos com a Luciana, porque a gente aprende, né, muito. E aí aqui entrei na seara da matemática, que bem assim, né, nunca foi minha área, né, de bom gosto, eu entrei a biologia, mas
coloquei aqui quando cheguei, né? Que um pouco mais à frente, quando for, né, no tempo certo, vou aplicar essa sequência didática em casa, com a minha pequena, quando ela estiver, né, estudando fração, certo? Então, assim, né, parabéns pela sua apresentação, parabéns por esse documento, né, que nos foi entregue, muito bem escrito, tá? A gente percebe aqui o seu cuidado, né, o seu zelo em trazer, da forma como todo o seu trabalho ele foi fundamentado, né, ele foi construído em cima de uma base, né, de fundamentação teórica muito forte, né, muito robusta, tá? A sua apresentação, ela foi bem objetiva, gostei muito, né? Aqui a objetividade, ela, né, passeia mais um pouco, porque você gosta de escrever, né? Dá pra gente perceber aqui. Quando eu leio no finalzinho do projeto aí de doutorado, eu disse vai chegar às 400 páginas, né? Quando for a tese, certo? Mas tudo muito bom. E assim, o melhor de tudo, né, é ver professores, né, como você, tão comprometidos com a prática docente, né, e com a vontade mesmo de ser melhor, né, e estar melhor em sala de aula cada vez mais. Isso é muito bom, né? Então eu vou colocar aqui algumas, né, sugestões, né, algumas contribuições que depois você vê com a professora Luciana, se cabe, tá? Porque, enfim, a banca funciona para isso, né? A gente precisa cascatear um pouquinho para encontrar aquilo que ainda pode deixar o trabalho melhor ainda. E uma dúvida, né, no início da leitura, o conteúdo fração foi escolhido por quê? São 28 alunos em sala de aula. E a fração sempre foi com a ajuda dos alunos, né, com o dia a dia dos alunos. A fração sempre foi, a matemática já é um problema. E a fração é aquele problema dentro do problema. E se a gente pegar o Enem, que a gente mesmo trabalhando fundamental, a gente está pensando lá no futuro deles, né? Hoje, trabalho apenas com o município, mas trabalhei numa grande escola daqui com 17 anos. E lá se busca o Enem acima de tudo. E a fração, ou uma das suas representações, chamada de razão, é um carro-chefe no Enem. Então, pensando nisso e no problema que se tem em aprender suas diversas representações, suas diversas definições, o quão difícil é, e foi mostrado o problema com adição, apenas adição de denominadores diferentes, onde nós não tivemos nada de finalização de aprendizagem. Eles não sabiam, continuam, digamos assim, sem saber muito. Então foi por conta disso. A escolha então foi uma escolha mesmo em baseada em observação baseado em 28 anos de sala de aula. Ótimo. Certo. Então vamos só passear um pouco aqui, tá? Eu vou deixar com vocês, quem pode folhear e ver, né? Uma outra. Você colocou aqui na sua apresentação que você é formado em matemática, né? Mas aqui não tá, certo? Eu presumi, né? Mas aqui você já parte da sua vida como professor, né? Mas não fala da sua formação inicial, certo? Já entra no curso de especialização e qualificação do ensino da matemática, né? E aí eu presumi, claro que fosse, mas enfim, né? Aqui eu sou filho da UFC. Entrei em 1997 e aí já trabalhava um pouquinho, saí do bacharelado, fui para a licenciatura, porque foi o primeiro emprego que veio enquanto professor. Já tinha sido boy, já tinha sido soldado, já tinha sido várias outras coisas. E aí chegou o professor através da esposa, ela é professora de português. Eu ia deixar lá à noite e aí alguma coisa estava diferente. É um desafio da docência, quando ele pica, né? Aí, exatamente, e é exatamente isso. E a aí, minha mãe também é professora de português, foi, né? Nós placentários mesmo. Isso, pronto. E é como se fosse um jogo, né? Os pais ensinam nós. De alguma forma. Mas aí você fez só a licenciatura ou fez do futebol? Não, só licenciatura, porque aí veio algumas reprovações. Eu disse, não, eu tenho que trabalhar, precisava entrar dinheiro em casa, precisava estudar. Então, de alguma forma, fiz só a licenciatura mesmo, né?
E aí, passados algum tempo, veio o concurso da prefeitura, sou servidor, e aí veio a especialização. E aí, depois da especialização, o sonho do mestrado. E a gente não quer parar, né? O tempo está passando, e a gente quer continuar buscando novas metodologias. E aí, aqui nas perguntas, né? Achei bem interessante você ter trazido as perguntas. E aí eu coloquei só algumas vírgulas, né? Não sei, talvez a professora de português também possa até me corrigir, mas são sugestões só para facilitar a leitura, porque, né, pautada nos pressupostos, fazendo uso do software. Às vezes eu me questiono até assim, né? Quando você replica um pouco disso lá para os seus objetivos, se não é um pouco metodológico, né? Fazendo uso do software, talvez isso seja um pouco mais metodológico do que objetivo, né? Tá? Mas aí eu deixei apontado aqui, certo? Eu vejo que não são capítulos, são sessões, certo? Mas pode ser algo, né? Quando você coloca o resumo dos capítulos, na verdade são sessões, né? Do seu trabalho. E quando a gente nomeia capítulo, fica realmente uma quebra dentro do documento, certo? A parte de fundamentação teórica, os objetivos, né, eu acho que estão excelentes, né, bem condizentes, coerentes com a sua proposta. A fundamentação teórica, eu fiz algumas sugestões aqui de transposição de parágrafos, tá? Porque alguns cabem melhor no início, né, porque o leitor acaba sentindo ali que, né, houve a transição não foi tão fluida, certo? Então eu sugeri aqui algumas transposições, tá? Aí aqui, né, o construcionismo foi a primeira vez que eu tive contato, né, com o construcionismo. E aí você, quando fala dele, você cita um artigo de 2015. Aí eu, né, coloquei, teria um artigo original do Papert? Deve ter algum artigo, deve ter um livro dele, né? Um livro, né? Uma fonte original. Né? Isso. Eu usei, se não me engano, Mota, que ele defendeu alguma tese lá na UES, né? Eu usei bastante Mota. Ou então, talvez dentro do filho, né? 2015, você encontre o documento, né? Do próprio Papert, né? Que fala do construcionismo. Mas tem, o construcionismo é definido bem... Máquina das Crianças, Máquina das Crianças, Máquina das Crianças, de 2008. Pronto, a gente pode colocar... Que ele não é o autor? Ele é o autor. Ele é o autor, né? Pronto, então, ele utiliza a tartaruguinha, né? Pronto. Eu fiquei curiosa, realmente, para saber qual seria a obra original, a né? Que o construcionismo a Máquina das Crianças, onde ele recebia, inclusive, recursos de uma empresa grande americana, né? E aí teve até um probleminha por conta que ele recebia recursos. Sim, dessa empresa do E aí, assim, só uma dúvida também, né? Já que você estudou sobre isso. A questão do construcionismo requer um computador? É uma ferramenta onde... Mas é uma ferramenta digital ou exclusivamente computador? Quando ele fez os trabalhos que ele desenvolveu na década de 70, só existia um computador. Eu imaginei isso, eu disse, bom, aí acabou sendo vinculado somente a essa ferramenta. Isso, né? Mas assim, como a gente amplia hoje em dia, então a gente faz essa generalização de artefatos tecnológicos digitais. Né? Então você pode utilizar o computador, mas o celular, o tablet como equipamento e os softwares disponíveis. E os alunos usaram o Chromebook, né? Que é um computador menor, os alunos usaram o Chromebook. E aí eu até coloquei, né? Quando você coloca o estudante pode ser protagonista ao criar seu próprio jogo a partir de novas ferramentas utilizando meios digitais. Lá na frente você fala segundo os autores, né? Aí eu fiquei em dúvida, essa fala ela é sua ou realmente de Papert, né? Porque você coloca a questão do jogo e meios digitais diferentes, né? E eu acho, bom, presumo que no construcionismo do Papert não necessariamente sejam jogos, né? Podem ser outros materiais desenvolvidos, né? Certo. Aqui eu também, né? Você fala que Papert coloca afetividade, né? Sim.
E Freire também, né? É, Quando ele fala que ensinar é um ato de amor, né? Não tem como não sonhar o tempo Tem todo. como. E eu tentei me segurar muito para não jogar muito Freire, né? Eu tentei segurar porque mas mesmo... quando você se doeu do seu melhor amigo, do seu melhor aluno não ter participado, a gente sente que, né? Mas assim, quando a gente chama melhor aluno, é aquele aluno, né? E Sim. isso, na segunda vez que eu falei, poxa, eu deveria ter explicado, mas o tempo não dava mais. Quando a gente fala melhor aluno, é aquele aluno que melhor fala, melhor pergunta, é aquele que está participando, é aquele que tem um comportamento adequado, que falha também, como o professor falha, né? Mas é aquele aluno, e quando ele disse o não, e para mim foi muito difícil, não só ele, mas os outros 17 também que não quiseram. E aí a professora Luciana não teve como. Eu estava arrasado. Porque o meu projeto foi por água abaixo. O meu projeto. Reduziu a metade, né? Eu sonhava com 40, eu sabia que a turma era complicada. Eu sabia que tinha um grupinho lá bem pesado. Afinal de contas, começaram 23, terminou 22, alguma coisa aconteceu. Né? E era um cara que eu conversava muito, porque eu sabia que ele era sapeca, eu sabia que ele era jogador, então só tratava ele como jogador. Eu gosto, então tinha que chegar perto da linguagem dele. Né? Então, doeu a saída desse, quando doeu o melhor aluno que eu chamei assim, quando na verdade o melhor aluno é naquele momento aqui, o melhor aluno. Né? E claro que o projeto em si foi maravilhoso porque eu pude aprender muito com eles. Né? Aprender muito. E mesmo que fosse composição de nota, esses realmente optaram por não participar. Na verdade, deixei bem claro, quem participar do projeto não tem que participar por prova, não tem que participar por nada, porque na prefeitura eu dou nota pela participação, eu dou nota pela atividade, eu dou nota pelo comportamento, tem as avaliações. Mas já digo bem honestamente, eu quero tirar da nota. Eu trabalho numa comunidade, onde há 2 anos atrás, no dia 24 de dezembro, houve uma invasão de uma facção que matou 10. E tem gente que vai ser julgada agora. Então, um dos grandes presentes que eu tenho é um aluno que tem toda a família envolvida, batizada, como eles dizem, e ele chegar para mim e dizer: eu estou trabalhando. Apenas com uma palavra que eu digo, normal. Você vai levar qual turma? Eu vou para o 9º ano, o melhor do 9º ano da região. Eu sempre trato eles como os melhores. E aí essa fala ficou incutida na cabeça do menino, e o menino não entrou por isso, porque quando ele pensava, bicho, o tio falou que eu sou o melhor. Então, para mim, esse é o maior título, é o maior salário. Né? É claro que a gente busca outras coisas, mas esse de não ter deixado o menino entrar, já perdi aluno. Né? Alunos que me deram trabalho, que infelizmente tive que colocar para fora de sala e que com 2 meses depois estava sendo assassinado. É isso que a gente vive na comunidade. Né? E é isso que amanhã a gente volta para o planejamento e sexta-feira vou ter aula. Né? E vou agradecer demais esses meninos que participaram. Né? Aí, depois você dá uma olhada, que eu coloquei que essa seção 3.3, ela tem alguns parágrafos que eles se repetem um pouco, tá? Então eu acho que dá para dar uma enxugada. Eu sinalizei aqui o que eu achei que poderia estar repetitivo, certo? E por fim, no último tópico, que você traz o ensino da fração, fazendo uso dos jogos dentro do contexto construcionista, bem no fim mesmo, você traz uns parágrafos que parecem considerações finais. A gente nem chegou aqui na sua metodologia. Eu digo, tá entregando aqui, né? O ouro, antes de eu ter vindo até como foi que ele fez. Né? Então você fala, nessa pesquisa foi demonstrada a necessidade do uso, foi identificado que existem caminhos a serem percorridos. Peraí, calma, certo? Talvez eu tenha sonhado já, né? Não deixa aqui, nós não vamos ler mais, né? Então não vamos mais ler não, certo? Então tenha só esse cuidado, né, de não trazer já os seus resultados aqui antes da metodologia, certo? Aí
né, na metodologia você traz de novo os 10 princípios da tecnodocência, eu acho que talvez assim, a gente já teve contato com eles antes, então acho que ele está ocupando um espaço aqui, né? Para que o leitor não se canse mesmo, né? Inclusive quando... Ainda que eles mereçam ser repetidos muitas vezes, né? Pelo louvor, certo? Isso, exatamente. Eu entendi talvez aqui a sua, né, intenção. Foi essa a intenção, porque vale ser ressaltado, né? Como eu disse, eu fiz Profimático 3 vezes. Passavam a ficar fora do número de vagas e ficava pensando por quê? E se eu tivesse terminado o mestrado no Profimático, eu não seria o mesmo professor que estou me sentindo hoje. Estou me sentindo hoje, né? Conversei antes com a professora Luciana, já deixei isso claro. Né? Se tiver chance de fazer um doutorado, quer que seja, vou pedir ajuda para que consiga adentrar um pouco mais no que vocês. Espero aprender um pouco mais. Eu, assim, conheci quando entrei aqui também, né? Não tive, infelizmente, não tive a oportunidade na minha graduação, né? De conhecer a tecnodocência. Mas, grata já de conhecer desde então, né? E, assim, apaixonada. Eu sou fã da professora Luciana, ela sabe disso. Quantas vezes eu tiver que repetir também, eu repito. Certo? Algumas figuras aqui você deixou como X, né? Faz parte. Consegui ver isso. Faz parte, certo? Consegui ver isso quando eu estava após ter enviado. Faz parte. E isso foi uns 10 dias depois de ter enviado. Eu vou ler de novo, o que é que eu preciso. Eu brinco que depois que está no repositório, eu tenho até medo de ler, porque eu tenho medo de encontrar mais alguma coisa e não vai mais estar sempre de corrigir, né? Mas aí aqui também na metodologia, o tempo verbal, né? Ele está incoerente, porque na verdade ele talvez você tenha tirado de um projeto, não sei, ainda está como se fosse acontecer, né? E já foi algo executado, né? Então só mesmo essa correção em um dos tópicos da metodologia, certo? Aí, quanto aos aspectos éticos e legais, eu sugiro que ele seja o primeiro tópico. Ele teria potencialmente desse conhecimento prévio, né? Como falar minimamente o conteúdo abordado até a chegada dele no 8º ano, entende? Alguma coisa que eu consiga perceber o que aquele... Eu acho que ele talvez tenha ficado alguma coisa, porque logo no início que eu digo, né, que a BNCC e o PCM diz que deve ser do 2º ano, e aí vai gradando, mas eu não disse a experiência do aluno mesmo, que é que eles aprendem durante o período. Aí a minha pergunta vai no mesmo sentido da professora, quando eu estou indo um pouquinho para a metodologia, mas é porque assim, tendo a visão da metodologia, a gente consegue entender a importância da abordagem do trabalho, né? E aí, assim, por exemplo, eu imaginei uma sequência didática que fosse dada no contexto que você deu uma aula expositiva e aí seguiu bem que segue adiante, mas não foi, né? Como você explicou para a professora. No momento, você teve uma abordagem com questão dos números decimais, eu acho. Isso. E aí você, né, fez aí uma volta, as frações. Exatamente. Certo. Aí eu vou, Ivelina, eu vou seguir o documento, só vou nortear de novo para me ajudar aqui a pensar algumas coisas, certo? Em relação ao resumo, eu acho que ele está bem representativo do que deve ser, só o fechamento dele, você revê o que aqui, que não traz a ideia geral do que você fez no trabalho. Eu acho que você poderia trazer alguns resultados que pudessem nos dar uma visão mais aprofundada do que você obteve, né? Afinal, você fez tantas, né? Você fez tantas perguntas e tantas respondidas, eu acho que tem que aparecer aqui, né? E aí, de uma forma geral também, o documento está bem escrito e vale ressaltar, né, todo esse trabalho com referencial que é bastante robusto. Parabéns pelo trabalho, parabéns Luciano também, né? Assim, esse trabalho todo, referenciado, mas referencial teórico, metodológico, tudo que vocês vão fazer aqui, vocês trazem aqui no referencial teórico. Eu já tive outra banca, a professora Luciana, eu sempre tem esse aporte referencial muito, muito bom. O Giovanni. Exatamente. E aí, muito bom e, né, pode ser que ela nem perceba, mas a gente que tem o olhar de fora sabe que, né, assim, até do volume, né, até do volume de coisas que ele traz aqui no documento, que é impressionante, realmente eu fiquei impressionante.
Eu olhei assim, meu Deus, você é uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado? Do mesmo jeito que quando eu começo falando da vontade de parar, né? A primeira vez que eu fui ensaiar deu 15 minutos. Eu disse, meu Deus, vai ser decepcionante. E aí no final eu estava correndo pouco, porque eu vi a hora passar dos 30 minutos. Então, até a minha primeira conversa com a Luciana foi horrível, né? Ela falando comigo, eu demorei um mês para fazer uma pergunta para ela. E eu disse, não, talvez a timidez atrapalhou, mas depois que eu comecei, não parei mais. E aí eu pergunto, então, muito mais isso, né? Talvez falo muito, escrevo muito, né? Foge um pouco daquele matemático. E a questão de vocês, como professores do ensino fundamental, é muito importante, né? Eu sempre comento, eu dou aula no curso de licenciatura em Química aqui, há muito tempo, fui coordenadora do curso, e eu sempre digo que a vivência da gente com os colegas do ensino médio e do ensino fundamental nos enriquece muito. Eu já aprendi muito com os colegas do ensino fundamental e do ensino médio muito. Digo para eles que parte da minha experiência em formá-los como futuros professores vem do fato de eu ter orientado colegas do ensino médio e do ensino fundamental. Uma experiência que eu não poderia ter de outro modo, a não ser que eu orientasse, né? Então, assim, é uma parceria muito importante e para nós como universidades também é uma, né, assim, de um valor muito grande a gente formar, fazer formação continuada com professores que estão lá no chão da escola, dentro de uma perspectiva educacional diferente da nossa, porque cada um tem seu objetivo, né? E essas trocas realmente são muito ricas. Eu já dei muita aula em cima também como professora de disciplinas e são experiências muito ricas e a gente muitas vezes não tem a oportunidade de estar lá na escola dando aula normalmente, mas os colegas trazendo a experiência é muito bonito, né? Então, esse aí também é um fator importante da gente falar. E aí você, que há algum tempo já estava mais ligado só com a prática docente, né, fazendo trabalho de pesquisa, né, e com essa riqueza é de muito valor. Você está olhando ali, a minha tempo dele, ou Rivelino? Vou pagando. E eu conheço vários, não, deixa. Só agora. Eu conheço vários Denilson e conheço vários Rivelinos, aí eu fico buscando alguma. Não, mas se chamar Denilson não tem problema. Denilson era o nome da época de quartel. Foi o único local. Aí você hoje é professor Rivelino, você encontra professor Rivelino, Rivelino Andrade, tio. Porque não tem jeito, para eles é sempre tio. Para eles é sempre tio. Aí você também teve muito cuidado de trazer os documentos, né? Com as PCNs, BNCC. É muito importante sempre esses documentos aparecerem aqui. E aí, você trouxe a questão de usar o Wordwall. Aí eu fiquei me perguntando, por que você usou o Wordwall especificamente? Na verdade, eu não conhecia o Wordwall, né? Utilizava outros. E aí, quando a professora Luciana falou, você conhece o Wordwall? Eu disse, não, mas quero conhecer. Então, quando eu coloquei, e o primeiro foi o Game Show, não teve como se apaixonar, porque eu já tinha utilizado alguma coisa parecida com o Show do Milhão, em sala de aula, como eu disse para a professora antes. Você faz algumas coisas e não sabe por que está fazendo aquilo. Você está fazendo para tentar agradar os meninos, está fazendo para tentar fugir daquela educação bancária onde só se joga, e você quer fazer diferente, quer agradar, quer trazer um vídeo, quer trazer, você não quer dançar. Até inclusive tem um professor da escola grande que está lá no ITA, que foram meus alunos, e que disse, ainda hoje te guardo como se faz um produto notável do corpo, né? E aquela música dela, dedinhos, os dedinhos, eu usava aquilo ali para agradar os meninos e aprender um produto notável que nem é tão simples. Então você já faz isso, e aí quando você chega, conhece a técnica de docência, e aí vê a mãe da tecnodocência, né? Como diz o humorista, a mãe da tecnodocência, não tem como. E ela te diz assim, o Wordwall. Aí quando vê o Wordwall, é aquilo que você, poxa, a ideia é esse, que é o Game Show. Fui logo fazer um jogo antes que ela acordasse, já fui apresentar os alunos, antes que ela soubesse. Quando ela disse, aplica com os alunos para ele conhecer, então ele já conhece. Então ele já conhece. É que você tinha um pesquisador e não sabia, estava dentro de você, né? Tipo eu, né? Pesquisadora de bancada, abandonou a bancada. Pois é. E aí quando veio o Wordwall, que ela disse, não, você
você já conhece? Não, mas quero conhecer. E aí ela foi falando e eu já fui por trás fazendo as coisas. Eu fiz errado em apresentar, morrendo de medo de levar um carão, né? Carão da minha orientadora. Aí, não tem problema mostrando, só que eu já tinha mostrado. E aí quando eu vi o João e gostei, eu disse, não, é esse mesmo, não quero outro, porque é fácil demais de aprender. O Oswald ele tem essa característica que a gente utiliza nesse sentido. Por que acontece? Quando a gente vai trabalhar com instrumento de jogo, muitas vezes a gente tem que utilizar um programa específico e a pessoa tem que ter um desenvolvimento de pensamento computacional, né? E o caso do Oswald é interessante porque evita esse tipo de trabalho, né? Para que a pessoa possa se focar no conteúdo que vai abordar. Então, se vai trabalhar com fração, então ele pode pesquisar mais sobre fração, trazer um contexto onde se pode trabalhar com fração. E aí o pensamento computacional fica em segundo plano. Né? Então, é o foco ali, né? Isso. Para nós, isso é muito interessante porque a gente foca mais no conteúdo matemático do que no conteúdo computacional. E depois de começar com o Oswald, não usei só na escola não. Enquanto eu estava na escola particular, que foi até o final do ano passado, o Oswald também era meu companheiro. Mesmo que a escola dissesse, não, você pode utilizar esse, eu usava o Oswald, porque para mim era muito legal, não tem como não usar a palavra dos meninos, era muito legal você trabalhar. E realmente é muito fácil de aprender. Não precisa. Aí, RVD, não sei se eu perguntei isso porque eu não percebi no documento, mas eu acho que, e aí você revisa o documento, se você fala no documento, o que você escolhe especificamente o Oswald. Tá? Não sei se fala bem. Eu acho que lá só diz, acho que lá diz que é uma ferramenta, só diz que é uma ferramenta. Mas não coloca a sua escolha. Isso, Mas vamos colocar, né? Porque eu fiz uma pergunta que talvez tenha a ver com isso, né? E aí eu abro uma pergunta maior, mas depois a gente volta aqui para algumas questões. Eu vi lá um recorte que você mostrou do jogo, né, que eles prepararam, né, essas coisas. E aí eu fiquei pensando, foi por isso que eu perguntei. O Wordwall, porque assim, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Nessa etapa aqui do conhecimento que esse aluno tem que ter dessa aprendizagem, ele pode trazer muito da percepção de fração, da percepção física de fração, de partes de um todo, ou eu já preciso desse aluno de um conceito mais abstrato de fração, entende? Quando eu não sei, você que é da área de matemática, pode ser que eu esteja usando um exemplo errado, ou uma pergunta errada, mas só para te explicar, assim, a gente na química tem um chamado UNTUS, né, das interpretações aí da química, tem o que a gente chama de triângulo de Johnstone. O triângulo de Johnstone, ele diz que a química tem 3 aspectos que são importantes de serem sempre contemplados quando lida com a questão do ensino. Por exemplo, você faz um experimento aqui, eu pego um comprimido de sorrisal, coloco na água e você vê o comprimido, aí eu posso macerar esse comprimido, eu vejo que ele dissolve, na verdade ele dissolve, reage muito mais rápido. Então, esse macroscópio que eu vejo, o triângulo de Johnstone diz que está no aspecto macroscópico, mas ao mesmo tempo eu tenho que tratar a questão microscópica, quer dizer, o que tem ali, o que está acontecendo aí, sabe? O que é a formação dessas bolhas, desse gás, o que está acontecendo aí? Será que tem qual a composição do comprimido? E tem um aspecto simbólico, na hora que eu vou representar lá carbonato, de sódio, o que de repente que tem ali, aí eu vou entrar com a reação e com o simbólico. Aí por que eu trouxe essa mentalidade para cá? Porque eu, minimamente, né, fiquei pensando que talvez a aprendizagem de fração tenha muito a ver com o aspecto, agora eu vou me apropriar aqui daqui, esse aspecto mais simbólico do que é, quando eu pego um todo e separo em partes, digamos. Mas, você consigo entender que quando eu levei a química, sim, é como se eu tivesse que agora sair do que eu estou vendo, né, da reação, e trazer o aluno para o aspecto da interpretação dos moléculas, dos íons, e dali ensiná-lo a representação. Parece que
no ensino de fração eu tenho um movimento parecido com isso. Sim. Aí eu fiquei pensando, esse aluno, nesse momento, vocês precisam que ele saia um pouco dessa visão mais abstrata, mais concreta da relação com algo visível, algo real, e ele ganha o sentido, né, simbólico, não sei se é essa palavra. Você deve ter uma área da matemática que defina isso, eu só trouxe para poder entender. Por que eu estou te perguntando isso? Porque preparar um jogo teria muito a ver com isso, entende? Quando eu fiz o jogo, eu como professor, estou pensando em que movimento aqui dentro dele, que ele saia do concreto, entre o abstrato. Se você usar uma coisa muito ilustrativa, pedacinhos cortados, assim, como é que se dá isso aí? O jogo que eu apresentei para eles traziam diversas representações, né? De fração. E uma delas mostrava porcentagem, a outra delas mostrava o sentido figurado, né, que é uma representação, a parte de números decimais, que é essa transformação do palpável, da figura, para o numérico já é mais difícil. Né? E a leitura, inclusive, então cada uma dessas, seja porcentagem, decimal, fracionário, e a leitura é uma representação. Então, na hora que eu trouxe o jogo, cada uma das questões mostrava alguma coisa para sair do palpável, para mostrar. Tinha exemplo desde a pizzazinha cortada, do básico, né, da leitura. O 1 sobre 10, aí ao aspecto. E quando eles iam preparar o jogo, tinha aquela fase onde eles precisavam estar estudando, pesquisando, e bem interessante, né? Eles antes de mim já com inteligência artificial, né? Eu levei um livro, nenhum deles quis, estavam usando livro. Um grupo foi só IA, os outros não, foram pesquisar e anotar, né? Ou uma outra lá montou um desenho. Ou tinha replicado um livro didático? Poderia, mas nenhum deles nem sequer mexeu no livro. O livro eu só levei nos 2 primeiros dessas intervenções. Depois, para quê? Não era necessário, porque eu já sabia que eles iam usar o computador, o Chromebook para eles era uma delícia. Mesmo que lá na escola, né, a internet estava passando por a escola com qualificação, a internet era minha, né, para que eu usasse e terminasse o trabalho, porque se eu fosse depender, né, naquele momento, estava passando por um processo. Então eu tive que fazer isso. Então, primeiro, o objetivo foi mostrar todo o conteúdo minuciosamente num jogo. Né? E aí depois, na hora da parte deles, eles puderam pesquisar e aprender. E aí tem uma das sugestões que tanto eu quanto os alunos vivem um pouco mais de tempo para se estudar. Eu te perguntei isso, sabe? Porque assim, eu imagino que a escolha do software na plataforma poderia direcionar melhor ou não para, dependendo da abordagem que vocês vão fazer. Né? Eu fiquei imaginando assim, a criancinha lá está aprendendo no 2º ano, essa sequência de dados não seria legal eu trabalhando um aspecto mais concreto. Isso, e aqui eu estou trabalhando um aspecto mais abstrato. E até talvez lá para o Giovanni, né, que foi, se eu não me engano, era 5º ano dele, né, do Giovanni, já era mais. Ele usou um pouco, acho que foi pós-volta, não foi? Mas ele usou dentro dessa. Porque a fração tem 4 definições. Né? E aí a gente tem a fração da parte todo, tem a definição da medida, tem a definição da razão e tem a definição da divisão. Né? Então o Giovanni, quando estava trabalhando com crianças menores, trabalhou muito esse elemento mais concreto, que é da parte todo, que é quando a gente trabalha muito com essa questão da geometria. E aí a gente vê a pizza sendo particionada, o chocolate sendo dividido, e aí essa parte toda fala mais alto, e no caso dele foi mais esse enfoque. No seu já foi um pouco mais abstrato. E quando eu conheci Giovanni, eu fiquei com medo, meu Deus, vai ser um trabalho repetido, não tinha nada a ver o trabalho de um com o outro. Porque são outras estruturas. Outras estruturas, porque eles necessitavam pegar mesmo, né? E aí o grande problema de quando sai do 5º para o 6º é porque deixa de pegar, né?
E aí os meninos chegam no sexto, já tem a questão hormonal, já tem a questão de que os pais já não estão mais tão presentes, né? E até o quinto ano, independente de qualquer coisa, o pai fala isso, você vai deixar. Chega no sexto ano, e a questão hormonal, e a questão de quantidade de professor, então muda tudo. Aí eles, né, uma revolução de revolução, porque eles têm 2, 3 professores para ter 10 professores diferentes, alguns com uma hora aula, matemática é por 3 com 4, né? Então para eles é uma diferença, né? E aí, assim, eu achei muito interessante você trouxe a abordagem histórica, e aí, desculpa se você falou aqui, Evelina, você, em algum momento da sequência didática, você fez uma abordagem histórica? Você falou um pouco da história? Na verdade, na sequência didática, não, na sequência didática, né? Mas para começar na interseção número 1 é que eu estava trabalhando com eles a revisão e tinha que falar alguma coisa, mas não era muita coisa, porque Sim. o grande, digamos assim, diferencial seria as operações, né? Sim, sim. Porque aí estava me preocupando com o futuro deles também, né? E o histórico nessa hora você tem que escolher, priorizar alguma coisa. Eu só te perguntei, não que algumas perguntas são mais para a gente entender o contexto todo. E aí eu te perguntei porque, assim, a questão da história é muito, pelo menos assim, na área de ciências, né, se defende muito a questão do uso da história. Aí, como facilitador, o aluno entenda a estrutura, como a ciência é construída, um pouco de filosofia da ciência acaba sendo trazido na história. Então eu perguntei mais por isso, porque na história, nas ciências, depende muito do uso da história, né? Assim, de todas as ciências, né? Tem física, biologia, por isso que eu te perguntei. Mas na matemática, quando a gente está, para eles, que eu estava falando no primeiro momento, que é a introdução dos conjuntos numéricos, eles gostam de escutar, que é o diferente também, né? Eles gostam da Eles gostam, porque de onde vem o número inteiro? A palavra inteiro vem de onde? Por que o símbolo natural é N e o inteiro é Z? Mas natural N do português, tudo bem, inteiro, sei por quê. Então, eles às vezes podem perguntar isso. Então, essa questão da história, né? Mas assim, na sequência didática... Tá, eu só te perguntei para entender, mas porque você fez puxou um pouquinho de história, né? E eu achei bem interessante. Estou te perguntando também porque eu dou aula de história da química também, né? Então... mas os meninos gostam, pelo menos lá no fundamental, eles têm essa curiosidade de perguntar o porquê isso, porquê aquilo, né? E às vezes, não sei... Você, como professor lá, você tem essa percepção que a parte histórica chama mais atenção. Chama atenção porque é o diferente, eles estão acostumados a, sei lá, a pegar 1 mais 1 é 2 e acabou, né? E quando eles brincam, né? 1 mais 1 é X, e onde sai esse X? Aí a cabeça deles vira até Lenin, né? A Nazaré. E aí você, no aspecto epistemológico e ontológico do construcionismo, você trouxe algumas questões, e aí eu também perguntei como uma professora. O construcionismo foi Papert, né? Foi só para jogo, porque você botou jogo aqui, né? E eu perguntei, é só para jogo, específico para jogo? Acho que é a mesma questão que a professora tinha colocado. Eu acho que eu estava escrevendo como jogo aí, focada naquilo. E aí, assim, eu queria que você me desse uma explicação de qual a sua concepção da visão construcionista, né? Você usou também como base no seu trabalho. Eu acredito que tanto a tecnodocência como o construcionismo, eles vieram encaixar muito, né? Porque o construcionismo, ele quer que se utilize os equipamentos tecnológicos em prol do aprendizado. Não só em prol, mas que eles também sejam protagonistas. Então isso veio muito a calhar com a proposta da tecnodocência. Então não tinha como não fugir. Se era algo que durante o tempo que eu ensinava, eu notava que o diferente para eles era melhor, então eu disse, poxa, isso aqui depois que eu também não consigo. A partir do momento que não, vamos trabalhar com isso, mas isso aqui vai valer a pena, e aí você vai pesquisando e vai vendo que aquilo que você de alguma coisa tentava fazer e não sabia. Porque aí a gente vem a pesquisa, né? Vem a pesquisa, né? Porque uma coisa
por ser, né, de uma área que tem muita questão da bancada, da química, então muitas vezes a gente tem que defender muito a ideia de por que existe uma área de ensino de química. Será que só saber química e chegar lá e ensinar não é ok o suficiente? Por que pensar sobre isso? Já minha dor de cabeça era outra, né? Você é professor de quê? Sou professor de matemática. Vixe, professor do vixe, né? Eu também sou amiga também do vixe. Na verdade, nós compartilhamos as mesmas. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque isso é o que faz o pesquisador, né? Não é fazer uma atividade e responder. Na verdade, é toda essa estrutura, que inclusive eu achei muito rica na dissertação, toda essa estrutura metodológica que faz a pesquisa ser a pesquisa. Que antes era o professor Rivelino, né? Tentando usar o de volta, ele também conhecia, né? Tentando usar, na hora que você passa a ser pesquisador, aí isso muda de figura para você, né? Como pesquisador. Isso transforma a sua prática docente e transforma a sua visão de pesquisar sobre isso, né? Isso em 1997, onde a primeira pergunta que se veio foi por que qualquer número elevado a zero é 1? Isso não tem livros, né? Hoje a gente tem aparecendo. Então essa foi a primeira pergunta que me instigou. E vinha de um jovem, eu estava com 23 anos, começando, né? E aí um rapaz, 15 anos, querendo aparecer para a turma, respondi, mas aí eu também notei a maldade dele, né? E aí, você é professor e perguntou? Ou mas perguntou a você? Eu entrei em sala de aula com 23 anos e alguém me fez essa pergunta. Como é que o professor Rivelino ficou nessa hora? Deu aquela tremidinha na hora, né? A suadeira surgiu, mas aí eu fui fazer o processo contrário, né? Se 4 elevado a zero é 1, e o processo contrário, de onde veio a divisão de potência de peso base, que era algo que ele já sabia. E aí fui tentando mostrar. E aí de uma outra hora, para não ter mais esse problema, já trazia um slide pronto, né? Já usava um artefato tecnológico até chegar no corpo de volta. Dessa sua volta aí já é um pouco do processo de pesquisa, né? Pensar como resolver uma questão trazida no ambiente de sala de aula. Só que na hora não sabe só para resolver o seu problema de professor ali, mas na verdade é aquele pensamento crítico ali, né? Isso, como é que se pensa isso de fato para ver se o aluno aprende, né? Porque de algum modo o aluno também tinha conhecimento prévio, queria aparecer perante a turma, te colocar, será que ele é capaz disso, né? Eu estou seguindo aqui perguntando, estou seguindo o documento, tá? Em relação à metodologia, eu fiquei pensando, você falou alguma coisa sobre, tem o TCLE, tem o TALI, né? Isso. Eu não entendi muito bem se chegamos aqui, hoje são as suas 10 intervenções. Somos todos nós aqui, os 30 e poucos alunos, 40 alunos. Eram 40 alunos. Pronto. Aí eu não assinei o TCLE. Eu não fiz nenhuma dessas atividades, dos jogos, nada. Não tive que preparar aula de jogo, não foi assim, professor? O primeiro momento, né, eu disse, gente, próxima aula tem novidade. Né? Próxima aula tem novidade. Eu vou aplicar minhas coisas. Gente, pense tem uma novidade. Aí chegar no outro dia, a aula, né, o computador, tem novidade? Tem. Por que aí? Não, é porque eu estou no mestrado e nós temos um projeto, eu vou precisar da ajuda de vocês. Tem que engajar os empreendedores. Tio vale nota? Claro que vale, rapaz. Tu vai me ajudar no projeto, tu vai me ajudar a ser pesquisador. E aí eu já estava pronto, né? Com o TCL pronto. E é claro que nenhum pai vai deixar o trabalho para ouvir um professor. Então, o TCL estava pronto, estava aqui. Gente, mas é isso, vocês vão. Tá vendo esse jogo que vocês. A gente semana passada apresentou para vocês? Legal, tinha aquele jogo e tal. Pois é, eu estou pensando que dá para vocês montar um jogo. Tio, mas como eu vou saber? Vai, cara, é fácil. E aí você conta a história, faz aquele roteiro bonito, né? Não precisa se preocupar com nota nessa etapa, viu? Você só tem que assinar isso aqui. Você está dizendo que vai participar. Tio, mas não quero participar.
participar não. Não, tudo bem, você vai assistir a aula do mesmo jeito, viu? Eu divido o quadro aqui para quem quer, o outro lado é para você atividade. Não se preocupa que você não vai sair de sala, porque não dava para levar metade dos alunos para o laboratório, porque entrou na parte da qualificação. Porque a ideia era, metade da sala fica fazendo atividade, já que foi metade praticamente, outra metade vai comigo para o laboratório. Eu não pude mais vender esse texto. Então tinha que ser metade da sala para coisa, metade. Eu estou te perguntando isso porque assim, eu não tinha entendido se eles fizeram e, tudo bem, não assinei, não vou ter meus dados tratados. Eles iriam entender isso. Não, eles tinham que entender. Então eles não fizeram eles não fizeram, fez uma propaganda, alguns assinaram e na hora de sair, eu vou lá participar. Uns 4 desistiram no mesmo dia, na mesma hora. E aí eu trago aqui uma discussão bastante doméstica, né? Para todos. Né? Nesse caso, e aí, Luciana, dividindo a técnica com vocês, nesse caso eles poderiam ter feito e não ter os dados trabalhados, né? Eu estou só trazendo a questão ética aqui. Você poderia ter, né? Eles fizeram, e aí você tiraria os dados dos alunos, não os alunos, da pesquisa. Mas o meu medo aí, claro, foi de alguma forma parar de dar atenção àquele grupo que estava querendo trabalhar. De um jeito ou de outro, eu estava focado na minha pesquisa. Então, o meu receio era fugir um pouco, porque eu já tinha que fugir, porque aqueles ali não queriam. Né? E aquele grupinho, outro, estavam trabalhando na pesquisa, e eu tive, de algum modo, de alguma forma, eu tive que dar atenção. Os alunos precisavam daquele, né? E o meu olhar, eu dizia assim, esse está perto da resposta, isso vai trabalhar minha pesquisa. Eu tive que ter todo esse movimento. Eu estou perguntando isso só para você entender que eu poderia fazer todos participando e aí de alguma forma. Mas foi um medo do pesquisador. Foi um medo dado que eu não trataria. Né? Mas foi o medo do pesquisador de não dar atenção aos sujeitos participantes da pesquisa. Onde eu tinha que ter todo o cuidado, não só no que eles iam fazer, mas de como eles iam agir. Né? Porque eu lembro que em uma das intervenções, alguns colocaram perguntas que não tinham o escopo, e aí eu tive que modificar. Eu não sou despeito, aqueles que não tinham. Então, isso tudo passa desapercebido. Não tem como. Teve deu problema no link, fazer um link, então na outra aula eu tive que dizer, gente, está faltando um link, vocês me enganaram e tal. Né? Então aquela conversa de professor mesmo, que você sabe tentar falar com eles na linguagem deles. E aí você vê a preciosidade de você se colocar para fazer uma pesquisa também, né? Que você enfrenta, tem que lidar com tudo isso e toda a sua preocupação em ter cuidado com cada parte da coleta de dados e etc. Né? E o primeiro momento não foi fácil. Tinha 40 alunos, eu disse, não vão ser 30 alunos, 10 não vão querer, tudo beleza, tudo bonitinho, sorrindo o tempo todo. Vamos lá, galera do meio, vocês são os melhores. Acontece. Aí, 23, pelo amor de Deus, professora. E aí aquele anjo da paz chegou, né? Vai dar certo. Acontece. Ser humano, né? É porque essa pessoa que fica só falando isso, sou eu, porque eu já virei isso aqui, né? Ó, com vidrinho, fica aqui, frasquinho, mistura, que tem que dar, né? Não pergunta se você quer, né? Eu pergunto, você quer ser essa misturada? Não. Talvez seus meninos vêm com essa formação, eu vou fazer pesquisa comigo, tem um que fez mestrado na bancada, né? E ele veio para ele, professor, ele é ser humano, não se preocupe, é isso mesmo. Né? Não é como a solução que eu preparo lá, ela não diz nada, né? Fica bem quietinha aqui. Do mesmo jeito, quando teve aquele período
gente ia aplicar um questionário de percepção numa penúltima aula, aí o aluno preparou, né? Eu cheguei em sala, disse, eu não trouxe hoje, eu já sabia. Eu vou trazer no dia que eles forem fazer a avaliação. Eu tenho certeza que hoje alguns vão faltar, porque está semana de prova. Não, deu. Aí aplicamos no dia da prova, porque eles estariam lá mesmo, teve que fazer a prova. Então é isso, viu? É isso. É bom que você já vai para o doutorado agora sabendo, né, Luciana? Isso. Gostado, né? Para ensinar a gente, eu acho tão importante fazer isso, né? A gente ter uma noção real. E aí, assim, em termos da metodologia, eu fiquei pensando só uma das coisas, muito bem referenciado, como eu já falei, mas só precisa colocar alguns detalhes que eu coloquei aqui. E aí, você teve 10 intervenções. Sim, são 10 aulas, são 10 aulas de horas-aulas. De 55 minutos, dividido lá no produto educacional, mostra bem direitinho. 10 minutos, 5 minutos para apresentação. Mas em 10 aulas, assim, tipo, 5 dias de aulas, com 2 horas aulas, é assim? Não, foi aplicado numa segunda-feira, logo chegava uma ideia, chegava até 1h20, então eram 55 minutos de aulas seguidas, né? Numa segunda. Na outra segunda, mais 55 minutos de aula. Tudo tendo um cronograma. 5 minutos para explicar o que é que a gente vai fazer, 35 a 40 minutos para... É só porque eu acho que talvez tenha que aparecer aqui na metodologia, não sei se está, eu não peguei, tá? Me desculpa. Mas só para entender essas 10 intervenções, então são 10 aulas de 50 minutos. De 55 minutos. Semanais. Então foram 2 meses aplicando? De agosto a setembro, acho que foi de agosto a setembro. Porque era segunda e sexta, né? As aulas eram segunda e sexta. Só nas segundas-feiras. Só nas segundas-feiras. Então foi semanal. Foi Cada semana a intervenção acontecia. Terminou em outubro por então conta... são 2 meses. Terminou em outubro por conta dos dois das que deu problema. E aí o professor Rivelino teve que organizar junto com a cadência da disciplina lá Sim. Aí era 2 planejamentos, digamos assim. Eu tinha que ter o planejamento daqueles alunos que preferiram não fazer e da outra parte. Você ainda fez aquele planejamento com os que não assinaram. Isso. Eu não sei se... E isso está só no produto educacional, né? No produto educacional, inclusive, ele comenta a respeito disso. E aí os dados foram dos 22 alunos, mais ou menos? Dos 20 ficaram só os 22 mesmo, cada qual com as suas siglas, S1 até os 22. Então todos os dados do começo ao fim foram tratados dos 22. Inclusive teve o José PC que estava aqui, aí saiu da escola, foi convidada e não foi utilizado nada sobre isso. Só para deixar bem fechadinho, porque está tão bem descrito, mas algumas coisinhas assim que a gente acaba deixando passar até pela própria familiaridade com o trabalho, né? E aí eu achei muito interessante em 4.3, Luciana, dessa síntese metodológica, achei isso máximo. Não sei se é uma coisa que a Luciana faz, mas é o que eu tinha visto, né? Não sei se o Giovanni tinha, talvez tivesse, mas mais uma vez, né? Eu achei muito interessante essa correlação, pergunta de partida, objetivo, no instrumento de dados, né? Muito bem sequenciado. E aí, eu vou agora para os resultados, que também tem muita coisa, né, para ser explanada, mais para eu entender. Deixa eu só ver aqui isso. Eu queria só entender um pouquinho como é que você fez essa análise da aplicabilidade da sequência didática. Porque você põe na metodologia, mas só me explica de uma forma geral como é que você fez. Porque, por exemplo, tem no quadro 5 tem um não aqui, por exemplo, grupos previstos e 4, né? Aí você botou não. Você fez uma previsão do que seria, isso, e aí o que estava acontecendo. Isso, exatamente, no produto educacional, né? Está previsto acontecer em tal dia, está previsto acontecer a quantidade de alunos, está previsto. Aqui é na sequência didática, né? O produto educacional não é a sequência didática. A sequência didática, ela vira a sequência do produto educacional. Exatamente, a sequência didática vira o produto educacional. Então, quando se está fazendo, né? Aí você
prever a quantidade de alunos, a data, e algumas delas não foi possível, né? Por exemplo, um recurso não foi utilizado, digamos que não foi, os alunos não entenderam. E esse percentual, desculpa, tem a ver com como não atingível, uma quantidade de sim, isso. Né? É interessante. E aí são 10 sessões, 10 intervenções, ficou mais fácil dar o 100%, né? Sim, se tem um sim, mais fechadinho. Ficou bem fechado. Essas porcentagens sempre são de sim. Sempre são de sim? Sim. Sim. Quando não entra na porcentagem. A gente faz a porcentagem em cima do que deu certo. E se for, que o número não for homenagem àquele, né? Se não for 10 para ficar inteiro, um percentual fechado dele. Aí pode ser 85, 86. E isso reflete lá no final, quando junta as três, né, nunca vai dar o 100%, fica 93,8%, como foi a minha. Que é que você mostrou lá, né? Mas você foi muito bem, né? Assim, você... eu acho que eu tive a ajuda dos alunos, né? Porque eles se envolveram demais, né? Vou até fazer uma pergunta em relação a isso e deixar aqui pra gente pensar. Os alunos se envolveram muito, né? Sim. E eu tive sorte que chegaram 3 alunos de uma outra escola, e aí, porque senão seriam 19. Chegaram 3 alunos de outra escola e eles decidiram fazer. Não sei por que esses daí não conheciam, mas eles ficaram no mesmo grupo, trabalharam direitinho, né? E quando faltava um dia, o outro cumpria o. Então, eu tive a ajuda dos meninos nessa parte. Eu não sei se eu consegui vender o projeto, né? Vender o meu peixe. Engajar, né? Não sei como é que foi, né? Eu não sei, sei que eles se sentiram à vontade para trabalhar essa. Eu tenho pensado a respeito disso, que tenho dado a minha prática, né? Em pesquisa com isso, exatamente refletindo. Eu até levado isso, Luciana, para os meus alunos que estão pesquisando a minha, né? Usando a minha turma como logs, etc. Quando esse professor, né, ele faz essa. Quando o professor ele pode influenciar nessa adesão, digamos, não na adesão de assinar o TCLE, mas na adesão mesmo de, tem uma metodologia nova, vou fazer, vou me engajar naquilo ali. Isso aí eu tenho pensado sobre isso, né? Porque pode ser um fator determinante, né? Até pedir para os meninos pensarem sobre isso. Porque parece que o professor Rivelino, né, conseguiu engajar seus alunos. Mas aí vem um pouquinho do que tem, assim, talvez a afetividade, a maneira como eles são tratados. Sim, pois né? Teve muito isso, essa troca, né? Talvez se eu fosse mais durão, eu acho que também teve isso, a maneira como eles são recebidos, a maneira como falam. E o diferente também, né? Aplicar o jogo, ser programador do jogo deles, eu acho, né? Porque nas últimas intervenções, onde eu fui mostrar o que eles tinham feito, era para ser só um jogo, mas na verdade teve que ser um ensino. Eles queriam mostrar o deles, né? E um deles tem o nome dele, Joca, que é o nome dos 4 alunos participantes. Né? O nome foram eles que escolheram, né? Então eu acho que teve isso, teve um pouco da afetividade do professor, mas também teve o novo. Eles se sentiram parte, né? Mas eu acho que tem muito professor também assim, nesse aspecto. É por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu tenho me perguntado até que ponto, por exemplo, a gente abre um questionário de percepção, né? Aí eu fico, até que ponto o professor que está ministrando tudo aquilo ali influencia na percepção do aluno daquela, entende? Daquela metodologia, daquela. Porque tem esse aspecto afetivo que a gente não está ali qualificando né? Durante a pesquisa. Tem, com certeza, você mesmo falou aí que você ficou feliz que parece que você conseguiu a adesão dos alunos. E eu tenho pensado sobre isso, não por nada, mas porque assim, eu tive um aspecto, por exemplo, eu trabalho com argumentação, trabalho com atividade experimental investigativa. E aí, assim,
ali eu não estou trabalhando hora nenhuma a parte do aspecto afetivo, né? Mas a gente sente que tem essa. Mas às vezes. Um pouco dessa adesão mesmo do aluno à metodologia. Mas às vezes, mesmo estando trabalhando com aqueles dados mais duros, com um jeito mais duro, às vezes é o aluno que está pedindo isso também. E mesmo da maneira como você está falando com ele, com um sorriso assim. Não, gente, não era desse jeito para vocês fazerem. Então, a maneira como se expressa, a fala, né? Então, pode ser isso também, porque por mais que sejam dados duros, sim, né? Reclamando da maneira como eles estão, tem no final, eles reconhecem. Preciso sentir você, perceber vocês, o que vocês estão construindo de pó. Eles tinham que postar trabalho de potencial, de auto-sedução, né? Trabalho de potencial de edição. E eu disse, aí a professora, a gente está olhando a tabela aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, é a tabela mesmo, tá? Porque esse aqui é dado de pesquisa da professora. Então, não dá certo se vocês... Eu preciso perceber vocês, né? O que vocês estão pensando. Então tem esses aspectos aí que não aparecem aqui, né? A gente não consegue não sabe como colocar aqui, né? Eu estou quase terminando. Mas uma coisa muito rica do trabalho do Rivelino é que a gente sente, Luciano, a apropriação dele, né? Assim, é um filho dele, assim, ele realmente se apropriou. Isso é uma das coisas, das características, agora falando na defesa da dissertação, né, do trabalho, é uma característica que você passa, você defende mesmo o seu trabalho, assim, ele é parte sua, é apropriação sua. Tem a orientadora ali que organiza, né, mas a gente vê que é parte sua. Isso é muito importante porque a gente vê que é parte da própria inquietação do docente. E parte, né, do pesquisador que foi despertado, pesquisador, né? Sim, sim. Tu está se reconhecendo diferente, né? Mas eu acho que o encontro, a tecnodocência, reconhecer... Ele adorou a tecnodocência. Eu demorei 365 muita tecnodocência, né? Eu demorei 365 dias para vestir essa bolsa, gente. Olha aí. Não foi a Então, demorei muito tempo para vestir essa bolsa. Não teve jeito porque, né? É algo que adentra dentro de você e não vira pele, né? E não tem como te tirar disso. Você era um professor que já usava muitas multimídias, de dicção, na frente da mãe da tecnologia, usar o termo errado, né? Tidix, não sei se esse termo já está obsoleto, mas tu já usava, Eu utilizava sem saber da existência de que tinha uma dona, né? Uma proprietária só. Eu sou dona das Tidix, não, e outra coisa, até que vocês não é só minha, não. Mas é o quarto, né? um outro dono aí. Mas porque tem um comediante, eu não conheço o professor Robson, né? Eu não conheço. A não ser por vídeos, né? Que eles estão aí com o Tecnocast, maravilhoso. E toda semana eu paro aqui para escutar um pouquinho e aprender muito com o professor Robson. E aí, só em alguns momentos, você faz alguns relatos em primeira pessoa, dentro da parte de discussão, resultado de discussão, e você, na página 102, você colocou, foi difícil, né? Você fez um relato. Foi um desabafo, né? Foi ali estava desesperador, na verdade, né? E não tinha como não sentir força de representar de outra forma, né? Porque às vezes você coloca para entrar em sala de aula, não sei vocês aqui, mas tem dia que você tem que vestir uma máscara e ir em frente, independente dos problemas, né? Deu toque, você tem que ir contra tudo e contra todos, né? E aí na página 103 você fala que apesar da pesquisa com o livro na internet, com o auxílio do chat GPT, né, como GPT, os grupos demonstraram dificuldades referentes ao conteúdo dos procedimentais e tal. Você continua aqui, né? Essa pesquisa você até já comentou aí sobre a questão que eles poderiam usar, e eles acabaram usando muito IAs, né, no caso do chat GPT.
Como é que você lidou com isso? Como é que você tratou isso? Enquanto pesquisador e professor, foi difícil porque eu tenho receio de usar ainda hoje, né? Que eu vou ter que fazer um curso saindo daqui para que minha cabeça adentre nessa tecnologia que todo mundo está usando e tomara que nos utilize mais para o bem. Mas, a priori, quando eles falaram, eu me assustei. Será que eu vou poder utilizar dessa forma? Porque a Eles gente... te perguntaram, professor, posso usar o GPT? Não. Ficaram marcando sobre Ficou no grupinho, e aí o Alisson, que foi o aluno, né? E eu disse, cara, tu usou isso e tu sabe usar. Ah, tio, eu sei usar isso mais do que você. E aí, nessa hora, vem um dos princípios da tecnodocência, você aprende isso. Você aprende isso, né? Porque enquanto eu tinha receio de poder utilizar, ele já foi logo utilizando. Eu, professora Luciana, teve um aluno utilizando. É porque nesse caso aí, eu estou trazendo um comparativo que tem a ver com a pesquisa e a reflexão, né? Nesse caso aí, eles podiam usar a plataforma como uma fornecedora de conteúdo, é isso? Sim. E não como uma formadora de ideia. Isso. É isso? Porque, por exemplo, eu disse para o aluno, eles não iam usar, né? Já ensino superior, né? E aí, pedi que não usassem, né? Nesse caso, porque assim, não valia uma hipótese assim, eu tenho uma situação, inclusive eu criei uma situação problema, então eu tinha que digitar um negócio lá hoje, que eu vai só todo dia para criar a situação. Mas, como a gente sabe que essas IAs são muito, né? Cada vez mais evoluídas, pedir para criar uma hipótese e ele vir com uma hipótese de uma IA, valida tudo, né? Assim, eu vejo dentro da minha perspectiva. Mas eu acho que no caso do seu trabalho, e talvez por isso a sua orientadora foi isso, a IA estava sendo uma fornecedora de conteúdo, né? Mas tipo, ele usou um livro, ele usou a IA para perguntar. Isso, ele é uma fonte de pesquisa. Que é a fração? Quais são os tipos de fração? Aí criaram uma questão a partir disso, e é claro que eu fiquei com receio, né? Até que ponto eu vou poder utilizar isso? Né? Porque eu não estava utilizando. E diante da ética ficava difícil. Poxa, eu fiquei com esse receio. Agora, assim, a gente já teve experiência aqui no laboratório de trabalhar com os alunos do ensino superior. E aí vamos fazer jogos no Moodle. E vamos utilizar a inteligência artificial para buscar as questões que vocês vão colocar a respeito do que a gente está trabalhando. Nenhuma das vezes, assim, 0%. A inteligência artificial conseguiu trazer questões que realmente valessem a pena. Todas as vezes que eles conseguiram as questões, eles precisaram ressignificar todas as vezes, sem exceção. E a gente não trabalha só com o jogo Mojuol, a gente trabalha com o livro-jogo Outline, que foi para adultos, né? E aí quando a gente faz, solicitando para a inteligência artificial lá atrás, toda uma história, mas a gente aproveita muito pouco. Então, o nosso processo criativo, em cima do que a inteligência artificial traz, ele parece ficar ainda mais avançado, dá mais trabalho do que quando a inteligência artificial traz, a autoria dele lá, ou quando a inteligência artificial traz, que senão vou usar, você não consegue. Não consegue usar, bom. E assim, a gente nota que usando a inteligência artificial, parece que aguça ainda mais, né, a criatividade de quem pega aquele texto pronto e vamos ter que ressignificar isso aqui pronto. Aí o negócio dá mais engajamento e eles conseguem atingir um nível mais profundo ainda de conhecimento. Eu sempre quero pegar, eu digo que eu não sei lá o que fazer, né? Assim, não porque não nada, mas é porque eu trabalho de história da química. Eu coloco situações para ele, inclusive tem uma dissertação nossa que está sendo pesquisada exatamente estudos de casos históricos. E aí para eles de autoria, assim, a gente prepara um estudo de caso, de autoria eles se colocarem na situação do cientista, e aí a gente está analisando, por exemplo, a natureza da ciência, a construção da ciência, pela formação, né, pela estruturação do estudo de caso para ir com a resposta dele. A gente vai tentar ver se eles, né, dentro desse processo da história da química, eles conseguem pegar alguns fatores, por exemplo, a histologia da ciência, trabalhar nessas questões, né? E aí, para terminar, RV Nisso é um produto educacional.
Você trouxe o produto educacional, colocou lá como produto educacional, mas eu fiquei pensando, eu até coloquei só uma pergunta geral aqui. O teu produto educacional seria uma sequência didática para o professor aplicar? Por que eu perguntei isso? Porque na página 9, eu nem vou abrir aqui não, na página 9 você fala alguma coisa sobre aplicar, sobre o TCLL e o TALI. Então ele seria uma sequência didática para o professor ou ele seria uma sequência para o professor fazer uma pesquisa? Não, seria o produto educacional, ele vai ser algo que o professor aplicar. Então eu acho que, por exemplo, na página 9 você traz o TCLL e o TALI, então não deveria ter essa etapa. Concorda comigo? Está entendendo? Porque lá está descrito que você usou para aplicar o TALI, a TCLL, então eu acho que só para uma revisada deve ser uma sequência didática. Ele mesmo chegou uma hora, vocês perceberam, ele estava quase considerando como se fosse sinônimos, né? Foi tão forte, né? Sim, a ideia, sim, né? Mas entenda, lá é a sequência didática. A sua sequência didática, A não ser que o professor quer ajudar o conteúdo e ele sim, né? Ele mas vai entrar com essa verifique parte. todo o modo operante, porque você se tem referência ao TCLL e o TALI. Aí imagina que um colega teu da matemática vai tentar reproduzir e ele vê lá os termos. Por quê? Para que eu preciso? Para o meu aluno fazer isso aqui, ele vai ter que assinar. Ele vai ter que assinar um documento de termo. Então revisa lá, tá? Tem que ficar de tal modo que o colega faça, reproduza e tranquilo, sem ter. Não é assim, não precisa ser a mesma sequência que você falou, ipsilíteres. Porque você teve que fazer algumas etapas por causa da pesquisa. Que fizer referência à pesquisa, você tira, porque não é a pesquisa, é a sequência didática, né? Tá entendendo? Então é um produto educacional. Porque para ele foi tão, né? Foi tão forte a relação, né? Em algum momento já estava passando. Foi tão forte a relação produto didático e que de fato essa é a ideia mesmo. Eu faço algo e posso organizar um produto para que o colega faça. Mas, né? Mas não pode haver uma confusão aí entre produto didático e produto educacional e sequência didática. É isso, né? Só me resta dar os parabéns aí pelo professor pesquisador que você é, com todas as inquietações. E você, depois de muitos anos, em sala de aula, está conseguindo responder aqui com a professora Luciana, né? E isso é muito bom, né? Imagino que você entra em sala de aula diferente a cada dia, né? Assim, quando a gente começa a pesquisar, nos muda, de fato, nos traz uma dupla preocupação. Acho que você sabe o que eu estou vivendo. É diferente da aula turma que eu não estou fazendo a pesquisa, é diferente da aula que eu estou fazendo a pesquisa. Não por nada, eu não vou mudar em nada, porque eu não posso ter nenhum elemento, né, que interfira naquele processo. Já foi diferente na própria turma, onde aqueles alunos que não assinaram, né, não podiam participar. Então já foi diferente ali. Né? E quando eu ia comentar alguma coisa de fração na escola particular, né, vinha em mente também essa inquietação. E é por isso que a gente tem o aspecto da pesquisa e tem o aspecto do que a sua pesquisa contribui para o ensino, né? Sempre tem esses dois lados. É o que você pensou e o que você traz como contribuição, né, para o ensino. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Luciana, querida. Eu agradeço enormemente. Eu faço o documento digital assim. Perfeito. Nossa, agradeço também, porque ajuda muito, né? A gente se compreende direitinho, porque alguns erros de português sempre tem ortográficos, X lá, o X foi muito doloroso, porque já tinha enviado, não ia mais, não. Isso acontece. E quando a gente vai fazer, eu falo assim, coloque X, porque você não sabe o que vai vir antes, porque de repente você quer colocar um quadro antes, coloque X, né? Eu acho que foram uns 4 ou 5. Depois que eu estava lendo, né? Tem isso também. Nada como duas pessoas da matemática, né, da área de exatas, para poder pensar. Né? Mas a última, a Dorinha, tem assim, a coisa mais importante para mim foi essa sabatina de vocês. Eu amei, porque valoriza demais o trabalho, né? É sinal que vocês realmente leram o trabalho, né? Que trouxeram mesmo contribuição
proposições, faz a gente pensar, assim, poxa, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto antes, né? Então, essa troca, nossa, ela é fundamental, muito importante. Agradeço enormemente, porque não é sempre que a gente encontra as pessoas na banca disponíveis para poder fazer, né, essa reflexão tão profunda como vocês fizeram agora. Muito obrigada, nossa senhora. Então, vamos lá receber todos os materiais, né, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais para fazer os ajustes, né, e agora, para a gente finalizar essa primeira parte, né, porque já, né, algumas pessoas vão precisar sair, a gente vai ficar aqui para deliberar e depois a gente faz a leitura final. Só assim, a gente já está há bastante tempo aqui para você dar um grande final, Rivelino, que você, as pessoas que você quer agradecer, algum momento, alguma dúvida que você teve, que você quer tirar. Não, tem agradecer a vocês, professor Luciano, aquele anjo que eu sempre vi, professora Marina, com uma fala muito cuidadosa e especial, a professora Fabiana também. A Deus que proporcionou tudo isso, né? Ao nosso amigo cameraman que está aí nos ajudando. A papai e a mãe que não puderam participar. A minha esposa que está ali, o meu filho que está distante do trabalho, a minha sogra que está fazendo um mês que a gente perdeu e que só brincando chamava de sogra, nunca a chamei de mãezinha como os filhos chamam, mas ela é motivo de inspiração. Ela é professora, filha professora. E fiz professor por ela também, né? E é isso, a vocês que me ensinaram e como tem os agradecimentos, fizeram brilhantar essa dissertação. Muito obrigado, Papai do Céu, por pagar vocês, porque a fala de vocês doce, meiga, enchem não só o trabalho, mas o pesquisador, né? O professor pesquisador. Muito obrigado mesmo. Obrigada também, Rivelino. Muito obrigada por toda a paciência que você teve comigo também, porque nem sempre a gente está disponível 100%, né? E às vezes a gente atrasa, às vezes a gente dá uma coisa para trás, né? Mas eu agradeço enormemente, viu? Todo o empenho, né? E toda a dedicação que você teve a esse trabalho, né? Muito bom quando a gente pega alguém tanto, né? Que quer realmente fazer a coisa acontecer e se coloca de corpo e alma. Eu senti muito isso em você. Eu fico muito feliz, agradeço a Deus também pela sua existência na minha vida, né? Como profissional, né? Como orientadora nesse momento do mestrado. Eu espero ter contribuído pela sua fala, acho que sim, né? Eu fico muito feliz, né? Sim. E de você ter abraçado, né, a ideia e ter levado assim, para um público que realmente precisa, né? Quem sabe, né? Mais vezes essas dinâmicas e pelo menos pedaços dessa sequência didática podem ser aplicados, né? Quem sabe, né? Então vamos lá. Eu vou pedir para o Jonathan dar uma pausa. E agora foi? Beleza. Então vamos lá, né? Para a finalização agora desse momento tão importante, né? Tanto na minha vida quanto na vida do Rivelino, né? Vamos então para a leitura da ata de defesa. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 13 horas do dia 30 de julho de 2025, realizou-se a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado do discente Denilson Rivelino de Andrade. O trabalho tinha como título Avaliação de sequência didática para o ensino de fração a partir do desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais. Compunham a banca examinadora as professoras doutoras Luciana de Lima, UFC orientadora, Fabiana Leila Rodrigues da Cunha, UFC, examinadora interna, Marina Duarte Pinto Lobo, UFC, examinadora externa ao programa. O candidato expôs oralmente a dissertação. Em seguida, os membros da banca procederam à admissão e a sessão foi finalizada com a aprovação. Por parte da banca examinadora do trabalho. Foi lá
e aceito pelos membros da referida banca. Meu querido, parabéns, olha, muito feliz, viu, com esse resultado. Viu? Muito sucesso. Contar você na sua prática para sempre. Pronto, finalizando esse processo. Pode dar um break.